fazer um resuminho aqui a respeito das razões trigonométricas no ciclo trigonométrico, sendo a primeira delas o seno. Pois bem, o seno de um ângulo, ele é obtido a partir de uma razão entre os catetos, entre cateto e hipotenusa de um triângulo retângulo. Para fazer um resuminho do que é o seno, você precisa lembrar do triângulo retângulo, aqui um ângulo de 90 graus, hipotenusa A, catetos B e C. Pois bem, aqui você vai ter um ângulo, aqui você tem um outro ângulo. Bem, se eu definir o ângulo aqui como sendo o ângulo alfa, e for do meu interesse encontrar o seno do ângulo, o que vai definir o seno é a razão entre seno do ângulo alfa, vai ser a razão entre o cateto oposto ao ângulo, cateto C, sobre a hipotenusa A. Então, esse triângulo retângulo ele vai aparecer lá no ciclo trigonométrico. E essas razões trigonométricas que nós estamos vendo, elas serão estudadas no ciclo trigonométrico. Sendo assim, tenho aqui para te mostrar um ciclo trigonométrico. Nesse ciclo trigonométrico, nós vamos ter os eixos x e y. Deixa eu só pegar a caneta certa aqui. Beleza. Aqui você vai ter o eixo x e aqui o eixo y. Quando se tratar de seno, todo o estudo é feito aqui no eixo y, que é o chamado eixo dos senos, certo? Então, o que vai ser o seno? O seno vai ser um valor que vai variar aqui, ó, de 0 até 1, certo? Ou de 0 até menos 1. Bem, para você definir esse valor, você precisa analisar o seguinte: o ângulo que vai ser formado aqui, ó, entre o raio, certo? O raio que tem a medida 1 e o ângulo formado com o eixo x. Bem, esse raio aqui, ó, ele vai definir um ponto. O ponto marcado aqui, ele terá uma projeção aqui no eixo y. A projeção desse ponto vai definir a distância da origem até o pontinho. Então, aqui você vai ter a medida do seno. Então, quanto mais esse ângulo for aumentando, a tendência é o seno aumentar, tendo como limite a medida 1. Quando esse ponto passar para cá, o que vai acontecer? O seno vai começar a reduzir, certo? Vai estar fazendo o caminho de volta até chegar em 0. Passando para cá, o valor dele já vai reduzindo até chegar em menos 1. Então, no ciclo trigonométrico, a gente tem que ter em mente que ele funciona da seguinte forma. Teremos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, a gente observa que os valores para o eixo y, eles são todos positivos. Mesma coisa acontece quando o ponto está aqui no segundo quadrante. A projeção dele vai parar na parte positiva do eixo y. Então, aqui você também vai ter valor positivo. No terceiro quadrante, qualquer ponto que você marque aqui nessa região, ele vai ter a projeção dele no eixo y sendo um valor negativo. Pode observar aqui que você tem o 0, menos 0,2, 0,4, 0,6, até chegar no menos 1. Só que aqui deu bem em cima da circunferência. Então, aqui no quarto quadrante, qualquer ponto marcado na circunferência vai ter também a projeção dele para o lado negativo do eixo y. Então, o sinal do seno no terceiro e no quarto quadrante será negativo. Então, olha só, como é que a gente vai analisar isso aqui? Observa aqui, vou dar o play aqui, olha só o que aconteceu. O ponto A, ele começou a subir, certo? Tá aqui o ponto A, saiu aqui, parou bem aqui. Quando ele sobe,
a projeção dele, que é essa reta pretinha aqui, ó, paralela ao eixo X, ele define uma projeção no eixo Y. E a distância do zero, que é da origem do plano cartesiano, até o ponto onde está a projeção do ponto A, que é o ponto C, ele está aqui, ó, definido de vermelho. Esse segmento vermelho é justamente o seno desse ângulo alfa. Então, aqui o ângulo parou aqui em 18,95 graus, ele está aqui entre 0,2 e 0,4. Então, quanto maior for o ângulo, a tendência do seno é aumentar até o limite de 1, certo? Então, ele aumenta com o ângulo oscilando de 0 a 90 graus, com o limite 1. Vai reduzir com o ângulo oscilando de 90 a 180 graus, continua reduzindo de 180 até 270 e volta a crescer de 270 até 360. Pois bem, vamos acompanhar aqui o que acontece com o seno. Olha só, ainda no primeiro quadrante, o eixo o ângulo foi aumentando até chegar onde? No limite máximo de 1. Observa aqui, ó, que quando o ponto A chegou aqui em cima, o seno, que é esse segmento vermelho, alcançou o ponto 1. Então, aqui estava no primeiro quadrante e você observou que o segmento era positivo. Agora, o ângulo vai continuar crescendo, já é maior que 90 graus, até chegar aqui em 180 graus. Você observa que o ângulo aumenta, mas a medida do seno está reduzindo. Isso no segundo quadrante. Então, você observa que no segundo quadrante, os valores todos são positivos. Quando o segmento passar aqui para o terceiro quadrante, já compreendido entre o ângulo de 180 graus, aqui ó, 180 graus, ou π, é isso, até aqui o ângulo que vai valer 270 graus, ou 3π sobre 2. Então, nesse segmento, ó, que é o terceiro quadrante, o que se observa? Está aqui o ponto A, o ângulo aqui parou em 219 graus, a projeção dele está nessa linha preta aqui, ó, está aqui no ponto C. O seno é esse valor que vai de 0 até menos 6, ou passando um pouquinho de menos 6. Então, tu observa que o seno aqui ele é negativo. Isso no terceiro quadrante. Quando eu continuar andando com o ângulo, ele vai reduzindo até chegar no limite mínimo de menos 1. Passando para o quarto quadrante, o seno passa a crescer, porque ele vai de menos 1 na direção do zero, e ainda é negativo. Enquanto o ângulo estiver no quarto quadrante, ele vai ser negativo. Quando completar a volta toda, o ângulo zera. Se o ângulo zera, o que acontece com o seno? O seno é zero. Ó, vou aumentar o ângulo. Quando o ângulo for 90 graus, qual é o valor do seno? O seno vai ser de 1 unidade. Vou trazer agora o ângulo para 180 graus. Quando o ângulo for 180 graus, olha aí, qual é a medida do seno? O seno é a projeção, nem aparece nada, o seno é zero. Aumento o ângulo agora para 270 graus. Pronto, qual é o valor do seno? De 1 unidade. Levo o ângulo agora para 360 graus. Olha só, qual é o valor do seno? Zero. Então, observa que o seno é uma razão trigonométrica que vai ser observada aqui no ciclo trigonométrico sempre no eixo Y. Beleza? Não tem segredo, é só você analisar isso aqui. E o que te interessa saber? O sinal do ângulo da razão, no caso do seno, nos quadrantes. Ó. Primeiro quadrante, positivo. Segundo quadrante, ó, ainda positivo. Terceiro quadrante, o seno é negativo. Quarto quadrante continua negativo. Então, esse vai ser o comportamento dele, não importa quantas voltas esse ângulo vai dar. O ângulo pode dar 1 milhão de voltas, ele vai estar sempre oscilando aqui, entre 1, menos 1, 1, 0, menos 1.
Então, vai estar sempre nesse movimento, beleza? Vamos passar agora para o estudo do cosseno.